Anarcocapitalismo é um termo que designa algo que não tem nada a ver com anarquia, nem qualquer semelhança com o capitalismo. Não é anarquia porque há regras, há leis. O anarcocapitalismo pressupõe um ordenamento jurídico tão complexo quanto o atual, ou talvez ainda mais complexo. Só não vai haver governo compulsório, obrigatório. Não há monopólio do ordenamento jurídico. Não há jurisdição una. Você é livre para escolher o ordenamento jurídico que queira se submeter. Seria algo como se houvessem vários governos no Brasil e você escolher o mais eficiente para pagar os seus impostos e obedecer àquela lei. Há uma base ética mínima proposta, derivada do direito de propriedade e liberdade, que é o PNA, mas as leis são acrescentadas além dessa base ética. A menos que você entenda a anarquia justamente como a ausência de um governo coercitivo, obrigatório, como ninguém poder iniciar violência para obrigar os outros a fazer algo, porque, nesse caso, anarcocapitalismo é anarquia sim. Mas não é capitalismo, no sentido mais usual da palavra, a acumulação de capital por estruturas de poder. Sem um governo monopolista, empresas amigas do governo somem também. O capitalismo de compadrio não é possível se um governo precisa ser eficiente para competir com outros governos no mercado. Sem regulamentação obrigatória e sem barreiras de entrada, todos os truques sujos de grandes empresas para manter monopólios e oligopólios caem por terra. Bom, a menos que você entenda capitalismo como livre mercado e propriedade privada. Nesse caso, é capitalismo sim, porque livre mercado e propriedade privada são a base do anarcocapitalismo. Quem inventou o anarcocapitalismo? A ideia de escolher um grupo ou uma pessoa para dirigir toda a sociedade é claramente uma agressão contra todas as pessoas daquela sociedade, principalmente contra aquelas que não gostam ou não concordam com aquele grupo ou pessoa escolhido. Governos são, portanto, antiéticos por definição. Além disso, a sociedade como um todo é mais inteligente do que qualquer subconjunto de pessoas. Mesmo o subconjunto mais capacitado, mais inteligente e bem intencionado de indivíduos não é tão inteligente quanto toda a sociedade em conjunto. Governos, então, são intrinsecamente ineficientes. E há uma forma de deixar a sociedade tomar as decisões por si mesma. A praxeologia mostra isso. Propriedade privada e capital são os mecanismos de feedback positivos gerados nessa rede neural social. Cada pessoa, agindo de forma individual, contribui com o conhecimento de toda a sociedade. Mas como essa ideia surgiu? Anarquia é uma ideia bastante antiga. Há registros de ideias e autores anarquistas datando do século 6 a.C., na China. Governos sempre foram antiéticos e ineficientes, desde que o mundo é mundo. Mas a anarquia ganhou força no século XIX na França, com Pierre-José Proudhon. O anarquismo moderno é contra o governo e também contra qualquer mecanismo hierárquico, no que, muitos entendem, inclui ser contra a propriedade privada. Porém, pode-se facilmente refutar os argumentos de Proudhon, de que a propriedade é roubo, porque nos torna desiguais. Ao observarmos que todas as pessoas possuem ao menos uma propriedade, a propriedade do próprio corpo, a autopropriedade. Deve-se considerar ainda que todas as demais propriedades de uma pessoa, além do próprio corpo, advêm da adição de trabalho do proprietário sobre recursos naturais. Mesmo a propriedade de terra é definida como uso, delimitação e defesa. Portanto, sem o proprietário misturar a ação dele na propriedade, ela não existe. De fato, o anarquismo tradicional nunca conseguiu se firmar como uma ideologia. Mesmo as pequenas comunas e aldeias anarquistas que existem no mundo possuem, de fato, uma forma de governo. Não é um Estado no sentido estrito da palavra, mas é uma forma de governo que, eventualmente, um cidadão é obrigado a fazer algo contra a sua vontade, por pura pressão coercitiva do grupo. E por que isso acontece? Acontece porque o anarquismo tradicional falha em tratar a questão da escassez. O número de recursos naturais é finito.
ao passo que o interesse humano em determinados recursos é muito maior do que o que está disponível na natureza. Como resultado, em qualquer sociedade pacífica é preciso haver um mecanismo não violento para alocar os recursos finitos escassos. E, por lógica elementar, só há 3 formas de fazer isso. Por planejamento central, onde um governo, chefe, líder, etc., decide quem vai ficar com qual recurso. Isso se aplica a um país comunista, com o planejamento central da economia, e também com a maior parte das comunas, vilas hippies e comunidades anarquistas existentes hoje. Sim, e dizer que uma assembleia de pessoas que decide não muda o fato de ser um governo. É uma entidade que decide no final, a assembleia. A outra forma de resolver a questão da escassez é pela propriedade privada, em que a primeira pessoa que passou a usar um recurso, misturando seu trabalho a ele, delimitando e defendendo, se torna seu legítimo proprietário, em desfavor de todas as demais pessoas do mundo. Evidentemente, a propriedade privada pode também ser adquirida em comum acordo entre as pessoas, em que o atual legítimo proprietário cede a propriedade para outra pessoa em troca de uma compensação qualquer. Finalmente, o problema da escassez pode ser resolvido por um terceiro caminho, que é um misto de ambos os sistemas, parte pelo governo e parte pela propriedade privada. Essa é a solução mais comum hoje. Governos no mundo todo usam essa alternativa. Por essa falha em resolver a questão da escassez, o anarquismo ficou confinado basicamente a um fator cultural. Expressa muito mais a revolta interna das pessoas contra as injustiças da vida do que realmente propõe algo factível como solução. De fato, a solução desse dilema começou a ser desenhada ainda no século XIX, com um economista austríaco chamado Karl Menger. Menger foi o primeiro a refutar o valor trabalho, que era a definição usual na época, foi definida por Adam Smith, David Ricardo e também utilizada por Karl Marx em O Capital. O valor trabalho dizia que o valor de um produto é ditado pelo valor dos insumos e o trabalho usados para produzir aquele produto. Segundo Menger, o valor de um produto é definido exclusivamente pela utilidade marginal subjetiva que ele tem para quem o compra. Não interessa quanto trabalho foi empregado para produzir tal produto. Hoje em dia, não há qualquer questionamento sobre esse tema. É óbvio que o valor do produto é definido pelo valor subjetivo dado pelo comprador. E o valor trabalho é considerado simplesmente um erro. O fato do valor trabalho ter caído por terra destrói todas as demais teorias do Marx. A mais-valia é totalmente baseada no valor trabalho. De fato, todas as ideias de O Capital viraram uma grande pilha de papel sem utilidade. Pensando melhor, uma grande pilha de papel que pode ser usada por venezuelanos, cubanos e outras vítimas dos erros das ideias de Marx, num lugar de papel higiênico. E não adianta dizer que Marx usou o termo utilidade também, ele acreditava que o valor era trabalho e utilidade. Primeiro porque, se eram as duas coisas, a mais-valia não faz sentido algum. A mais-valia só faria potencialmente algum sentido se a conta for feita exclusivamente com valor trabalho. E segundo, porque o valor ser definido por trabalho mais utilidade também foi refutado por Menger. Menger mostrou que o valor é só utilidade, não tem nenhuma relação com o trabalho. Mas a verdadeira revolução veio com outro economista austríaco, Ludwig von Mises, em seu trabalho sobre a ação humana, em que ele lançou as bases da praxeologia, que é o estudo dedutivo da ação humana. Como os principais economistas que seguem essa linha de pensamento tinham a origem austríaca, tal escola de pensamento ficou conhecida como Escola Austríaca. É importante notar que não tem nada a ver com o governo austríaco, nem com a Áustria em particular. É apenas uma designação convencional da origem devido aos principais economistas fundadores dessa escola. A praxeologia inclui um conjunto de métodos, axiomas e regras que permite derivar todas as leis econômicas observadas na prática. De fato, a praxeologia foi capaz de fazer previsões certeiras das consequências maléficas da intervenção estatal na economia. Além disso, no seu livro sobre cálculo econômico, Mises demonstrou a impossibilidade completa do regime socialista, pela simples incapacidade de se calcular o valor dos produtos. Mises é o grande expoente da escola austríaca. Todas as grandes ideias que levaram ao anarcocapitalismo foram traçadas por ele. Porém, Mises não era anarcocapitalista, pelo simples fato de que tal termo não havia sido inventado ainda. Ele defendia arduamente as liberdades sociais e econômicas e previu corretamente que o governo é incapaz de diminuir a desigualdade social ou de melhorar as condições de vida dos pobres. Friedrich Hayek, outro economista austríaco, foi o primeiro prêmio Nobel da escola austríaca.
quando ele mostrou que o conhecimento está disperso na sociedade e um grupo de pessoas é incapaz de deter o conhecimento necessário para planejar a economia e a sociedade como um todo. Mas foi Murray Rothbard, um economista americano de nascimento com ascendência russa, mas discípulo da escola austríaca de economia, que finalmente ligou os pontos e criou o anarcocapitalismo. Rothbard foi aluno de Mises. Posteriormente lançou o livro Man, Economy and State, em que divide as intervenções do Estado em 3 tipos e mostra que todas elas são, ao final, prejudiciais. Essa obra é considerada um complemento fundamental ao trabalho de Mises. O termo anarcocapitalismo não aparece em nenhuma das obras de Rothbard, que preferia o termo libertarianismo, mas ele usava esse termo como definição sinônima de anarcocapitalismo. Mas o próprio Rothbard, em entrevistas e palestras, usava o termo anarcocapitalismo livremente, principalmente após 1950. Pode-se dizer então que essa é a história do anarcocapitalismo. Ele nasceu em 1950 e o pai dele foi Rothbard. Mas é uma ideia transformadora que culmina toda a metodologia da escola austríaca de economia e apresenta claras soluções em todas as áreas da sociedade. Há dezenas de nomes importantes do passado que contribuíram também para o anarcocapitalismo. Frédéric Bastiat, Henri Thoreau, Eugene von Bavarick. Não vou mencionar todos para manter o vídeo curto. Outros economistas de renome, como Hans Hermann Hoppe e Walter Block, continuam a desenvolver a teoria anarcocapitalista. Ainda há muito pela frente, mas não há dúvidas quanto ao caminho a trilhar. A sociedade sem o Estado coercitivo, sem a obrigatoriedade, sem a força, será a nossa organização social do futuro. Daqui a 30 anos, quando todos estivermos vivendo no Ancapistão, essa será a história que ensinaremos a nossos netos sobre como superamos a idade das trevas da política estatal e chegamos à renascença social, ao Ancapistão global. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores, que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs, Olímpio Ferreira, Breno Meneghetti, Ariel Parcianello, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Joaquim Dornelles, Vicente Gino, Daniel Umizedo, Bruno Brinatti, Rodrigo Galberto. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.